Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje teremos um convidado muito especial. Especial para mim porque é um dos professores que eu tive na minha trajetória de estudos aqui com o tarô. E recebê-lo aqui é uma grande honra. Eu agradeço aqui pela disponibilidade e pelo carinho do Vit. Então, vou colocá-lo aqui online conosco e vamos lá. Aqui Olá. estamos. Tudo zen? Tudo zen. Tudo zen. Muito Gostei bem. Estou muito muito. feliz de estar aqui. Estou feliz também. Muito Então, vamos lá, sem mais delongas. Eu vou colocar depois, pessoal, todas as informações sobre livros, sobre páginas, perfis. Vou deixar tudo aqui na descrição. Vou deixar tudo atualizadinho para vocês. E aqui comigo está Vit Pranago. Então, Vit, quem é você, Vit? De onde você vem? O que você come? Faça você a palavra, faça a sua apresentação. Olha, quando me perguntam de onde você é, eu costumo falar, você de onde você nasceu, de onde você se criou, de onde você passou mais tempo, de onde você escolheu para morar, porque se é onde eu nasci, eu sou marroquino, nascido em Casablanca, de pais fugidos da repressão pós-guerra civil espanhola. Né? Se foi onde me criei na Espanha dos 8 aos 20 anos. E se foi onde eu passei mais tempo, eu sou brasiliense. Pues, morei em Brasília 25 anos. E se é de onde eu decidi ficar, eu estou virando baiano. Já levo 15 anos aqui na Bahia. Apesar de que meu sotaque ainda aparece aí, porque eventualmente vou dar cursos em países que se fala espanhol e aí o sotaque se acentua. Sim, mas tá tudo ótimo. Para quem não conhece a trajetória desse professor, dessa figura ilustre, desse jovem de 70 anos aí, ele, principalmente na parte de tarô, aqui no Brasil, só aqui no Brasil, já está há 42 anos, e no meio da década, no início, não, praticamente no meio da década de 80, ele desenvolveu o método de tarô terapêutico. Então, muito se fala hoje sobre o tarô terapêutico, sobre as integrações que tem com outras terapias. Então, Vit, eu vou deixar para você falar um pouquinho sobre como funciona o tarô terapêutico e como ele surgiu. Bem, eu comecei com o tarô em 1980. Já levou um par de anos, depois de uma viagem no México muito forte para mim, porque eu fiquei morando com as tribos indígenas. Já tinha começado com astrologia. E estava descendo o México, Centroamérica, a Revolução Sandinista, Colômbia. Y ahí unos amigos argentinos estaban comprando antigüedades indígenas na Colômbia, vendendo na Europa, exatamente na Suíça, que é onde está a lana, né, o dinheiro. Aí eu fui lá e comecei a vender. E uma amiga minha italiana que trazia coisas antigas também da Índia me falou: olha, aqui perto de aqui está o túmulo de Germán Hesse. E Germán Hesse teria sido assim uma porrada na cabeça de minha geração, né? Quando durante a ditadura franquista ainda, de repente o governo abre a censura, né? Então começa a entrar livros, né? Começa Garcia Marques, Jorge Amado, entra Germán Hesse, Reich, Freud, Osho. E então eu estava apaixonado por aquele lobo
estepario de Hermann Hesse foi aquela coisa na cabeça, né? E então fui, vamos lá. E fomos lá, ficamos lá um tempo, vamos fazer uma meditação, ficamos lá respirando em silêncio e tal, e de repente chega outra italiana, olha para minha cara e me fala, eu tenho que jogar tarô para você. E falei, tá bom, joga. Aí colocou o pano em cima do túmulo, o Hesse, acho que o Hesse gostou, e aí jogou o Rider White. E eu fiquei muito impressionado, tanto pelo que ela falou, quanto pelo impacto visual das cartas, né? Porque finalmente o mapa astrológico, que já levava trabalhando com ele um par de anos, não te dá esse impacto visual, né? Assim que voltando para Madrid, eu entrei na única livraria que tinha livros esotéricos na época, que era a Livraria Argentina, e me comprei meia dúzia de baralhos e uma mala para carregar todos os livros que cabiam lá na mala de tarô, e me fui para o Peru. E aí comecei a estudar. Isso era 1980. 1982, já estava entrando no Brasil, já estava chegando em Brasília, depois de um tempinho lá na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e comecei a fazer terapia. Percebi que aquele meu espírito rebelde, Urano em conjunção com ascendente, com sextil Mercúrio, né? Eu precisava maneirar ele, né? E me envolvi com bioenergética, com meditações do Osho, e especialmente com um trabalho chamado Fischer-Hoffmann, desprogramação infantil, onde se trabalhava o ser humano numa quaternidade: energia, emoção, mente e espírito, né? E corpo físico, né? O espírito estava ligado à parte energia, né? E aí eu percebi, porra, são as quatro séries de arcanos menores, né? Que estão representando estados energéticos e espirituais, estados emocionais, estados mentais e a relação que temos com o nosso próprio corpo e com o mundo material. A partir de aí eu comecei a desenvolver essas ideias, né? E ainda me chegou o tarot de Thoth, onde isso tudo estava muitíssimo mais claro, né? Os arcanos menores, que muitos tarot representavam situações externas, aí não, eram estados internos, né? E comecei a trabalhar em cima dessa ideia e a desenvolver uma leitura, né, que funcionasse de uma maneira terapêutica. Percebi, depois desses 7 anos que eu já estava jogando tarô, né, de uma maneira mais tradicional, né, que eu não estava ajudando as pessoas no seu próprio crescimento, né? Okay. E aí desenvolvi o Ijamé, tarot terapêutico, idealizei esse nome, que naquela época ninguém, pelo menos que eu soubesse, né? Pode ser que tenha outras pessoas usando esse nome por aí, mas aqui no Brasil não tinha ninguém. E aí eu comecei a desenvolver essa proposta de usar o tarot com um objetivo terapêutico. É interessante. E a gente estava conversando hoje um pouco mais cedo e estávamos falando exatamente isso sobre o aumento desse nicho, né, dessas pessoas com terapias, né, incluindo o tarô, que depois é algo que a gente vai falar sobre a parte de cura e autoconhecimento. Mas eu gostei muito sobre a sua explicação e sobre o seu ponto de vista em relação à diferença de leitura, efetivamente, do tarô terapêutico e do tarô divinatório, né? Eu gostaria que você colocasse um pouquinho essas palavras, né? A primeira palavra foi o bolso, então eu achei muito interessante, né? Essa abordagem. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa comparação.
o primeiro para entender o que é o tarot terapêutico, primeiro seria dar uma definição, né? É um instrumento de autoconhecimento que trabalha na luz, ajudando a pessoa a conectar-se com sua essência, com seu ser mais verdadeiro, com aquela parte mais profunda, mais essencial de seu ser, que não foi programada, que não foi poluída, né? Se queremos chamar isso de o ser espiritual, se queremos chamar isso do ser superior, se queremos chamar isso de self, né? Como fala a bioenergética, podemos chamar, né? Mas aquela parte mais autêntica do ser, né? E na sombra, identificando e ajudando a pessoa a trabalhar e desativar os padrões neuróticos, geralmente crônicos, que a impedem a realização integral. Essa seria a definição, né? Podemos falar de 3 tipos de tarot, né? O tarot mais adivinhatório, o tarot de conselho e o tarot terapêutico, né? Então, eles são diferentes em toda uma série de pontos, né? Que vou aqui colocar umas imagens, né? Para que isso aí fique mais claro. Vamos ver se eu consigo aqui ver isso aí. A ver, não sei se você tem que me autorizar a publicar essas imagens. Apresentar slides. Meu computador. De repente, por aqui, o que você vai fazer é receber o arquivo. Vamos ver se... Vamos ver se funciona. Tá tudo certo. Vamos ver se funciona aqui. Para quem chegou agora, pessoal, estou aqui com convite, oraculista, professor, tarólogo, astrólogo, ele tem uma série de competências técnicas aí, e hoje a gente está conversando um pouquinho sobre a questão do tarot terapêutico, tá? Que é um método desenvolvido por ele aqui no Brasil, na década de 80. Então, eu acho que é um assunto bem interessante e bastante atual dentro das nossas mesas, né? Principalmente para quem trabalha com esse método. Enquanto ele prepara o material aqui, como é que surgiu o meu contato com esse ser, né? Quando eu estava iniciando meus estudos, somente alguns livros que eu tinha na época não eram o suficiente, então eu comprei um do Vite e comecei a estudar, e me conectei muito à questão terapêutica, que é algo que realmente eu gostava, e algo que realmente me tocava, e o tipo de leitura que eu fazia, aquilo era o que mais me encantava, e a forma que me trazia maior fluidez, né? E aí, conversando eu já tinha conversado com outras pessoas, e outras pessoas também haviam me recomendado os livros, a biografia e tudo mais. Os livros dele são dessa grossura, então, assim, é muita informação e realmente vale a pena ser discorrida. E um dos pontos que a gente vai conversar aqui, um pouquinho mais para frente, era só enquanto ele estava preparando aqui, não vou parar de falar para não quebrar aqui o raciocínio, mas eu já sigo ele há um bom tempo nas redes sociais, e ele gentilmente, generosamente, disponibilizou para alguns consulentes e alguns seguidores um mapa e alguma leitura sobre desafios e lições de vida. E a partir daí a gente começou a trocar uma ideia. Então ele pediu algumas informações, que eu fiz o preenchimento lá no site dele e tudo mais. E me ocorreu que eu falei, poxa, mas esse método eu conheço, é parte dele que eu aplico também, né? Que é desse livro aqui. Então a gente vai falar, isso aqui é da Madras, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é só enquanto ele preparava aqui no stage o material dele. Vamos lá.
Parece que entrou aí na imagem, né? Então, tá ótimo. Então, temos três tipos, basicamente três tipos de tarot: divinatório, o de aconselhamento e o terapêutico, né? Por exemplo, o objetivo do divinatório é conhecer o futuro, né? De aconselhamento é ajudar a pessoa a resolver os assuntos, as questões, né, que ela traz. Geralmente as dificuldades que ela tem em determinados aspectos da vida, né? Seja relacionamentos, trabalho, dinheiro, etc. Né? Saúde, né? Agora, o tarot terapêutico que procura é ajudar a pessoa a ser mais ela mesma, né? Finalmente, só vamos a ser felizes quando consigamos ser nós mesmos, né? Enquanto nos obrigamos a tentar ser o que nós somos, aí a felicidade fica lá em stand-by, né? O centro da consulta para o tarot divinatório são os acontecimentos futuros. Para o de aconselhamento são os problemas ou questões que a pessoa traz. Enquanto que para o terapêutico, o centro da questão é o indivíduo que vive esses assuntos, esses problemas, essas questões, né? O procedimento. O tarot divinatório responde a perguntas. O de aconselhamento, às vezes, pode ser com ou sem perguntas, mas geralmente com perguntas, né? E no tarot terapêutico não é necessário formular perguntas, porque o tarot responde às questões que realmente são importantes, são profundas, né? Acontece o seguinte, né? A doença da humanidade atual é sua desconexão com a essência, né? Senão não estaria acontecendo o que está acontecendo, não estaria acontecendo Gaza, por exemplo, né? Pessoas estão desconectadas de sua essência e procuram objetivos que muitas vezes não têm nada a ver e chegam para o tarot, né? Querendo ajuda para atingir aqueles objetivos, né? E se esses objetivos não têm nada a ver com elas, essa ajuda não funciona, né? Agora, um tarot bem magnetizado, né, vai falar em profundidade, né, das questões importantes da pessoa, né? Vai falar de seus talentos, vai falar de suas dificuldades internas, vai propor, né, atitudes e compreensões para ajudar a pessoa a avançar nesse caminho da completitude, de tornar-se um ser completo, realizado, feliz, frutífero e saudável, né? E então a pessoa vai Quando perceber. falamos, quando falamos de magnetizado, é tanto a parte consagrado para si, ele como uma ferramenta sagrada, como uma ferramenta potencializada, né, pela energia que você queira, ou não tem nada a ver? Não, eu estou falando, quando falo de um tarot bem magnetizado, estou falando do ritual, né? Do ritual Ok. da consulta, né? Então, eu uso um método, com certeza tem muitos mais, né? Onde a pessoa manda a energia do coração, né? Primeiro faz um momento de silêncio mental, né? Evitando mandar perguntas, simplesmente mandando energia do coração, né? E depois colocando o tarô nos chakras, isso sim é presencial, se não é presencial aí não dá, né? Ok. Para passar a energia dos chakras para o baralho, né? Aí, essa é a questão. A pessoa acaba percebendo que as grandes questões, as questões realmente profundas, são respondidas pelo tarô. E que aquelas outras questãozinhas assim, né? Será que meu namorado está com outra, né? Isso aí já, frente à profundidade do trabalho, isso aí desaparece. Essas perguntas, a pessoa percebe que não tem mais nada a ver. Em 99% dos casos, eu sempre pergunto para as pessoas, depois de uma consulta, bem, tem alguma pergunta? Né? Em 99% dos casos, a pessoa fala não. O 1% dos casos são mais que querem uma ajuda para administrar a seus filhos adolescentes. Sim, é algo Então, interessante, porque geralmente, quando dentro das minhas sessões, eu trabalho na parte mais terapêutica, e principalmente são quando as pessoas elas têm tantas dúvidas ou têm tantos problemas de direcionamento em várias áreas que acabam não formulando perguntas. E muito interessante que eu sempre falo, mesmo a pessoa querendo saber sobre
antigos relacionamentos, ou a posição de trabalho. É o que ela vai fazer com aquele tipo de informação. Porque o tarô, ele vai apresentar. Mas se a pessoa não está saudável, não está bem, ela não vai fazer um uso, não vai fazer um bom proveito dessa informação, não é? Por isso, na leitura terapêutica, da qual vamos falar daqui a pouco, né? Tem uma posição que é o método de trabalho, né? Onde especificamente se lhe fala à pessoa, né, o que ela precisa fazer. Agora, se ela faz ou não faz, isso depende dela, né? Justo. Outro ponto é o destino. Para o tarô divinatório, o destino está escrito, Maktub, pronto, acabou. Teu destino é este, independentemente de tua consciência ao respeito de você mesmo, independentemente de tuas ações, pronto, fodeu, acabou, né? Aí é quando vemos, né, que um tarô assim, com essas características, deixa a pessoa reduzida a frango de granja, né? Porque vai cair assim, a vida dele vai ser assim, pronto. Ele não só vira frango de granja, mas não tem nenhuma responsabilidade em relação à sua vida, porque todo depende do destino, do todo-poderoso destino, né? O tarô de aconselhamento já tomando ações concretas, mudamos o destino, coisa que é completamente certo, né? Ação e reação, né? Agora, como fala Jung, o tarot terapêutico, o destino é o retorno da inconsciência. Se não estamos conscientes de uma determinada questão, né, não vamos a mudar nossa vida, né? Na medida em que nos tornamos conscientes de todas essas questões que estão na sombra do inconsciente, né? E as trazemos para o consciente, aí sim vamos a mudar nosso destino, né? Porque é importante entender, né, que atraímos o que precisamos para crescer, né? Se eu tenho uma ferida aqui, vou atrair dedos que cutucam a ferida. Durante muitos tempos nos contaram que o que chega nas nossas vidas são prêmios e castigos de Deus. Depois ficamos mais moderninhos e falamos que é o universo conspirando a favor ou em contra. O universo é algo tão enorme que se este planeta Terra desaparece, explode, e aqui não sobra ninguém, para o universo não faz a menor diferença, né? Mas nesta partícula infinitesimal que é o planeta Terra, aconteceu uma coisa muito especial, que é a vida, né? E as forças da vida estão trabalhando sistematicamente 24 horas para que cada ser vivo, animal, vegetal, humano, se torne um ser completo, né? E então, Sim. no caso, essas forças da vida não são alheias a nós. Essas forças da vida estão no âmago de nossa existência de cada ser. Essas estão trabalhando para isso, né? Se, por exemplo, uma pessoa tem dificuldade para falar não, vai estar atraindo sistematicamente propostas cada vez mais inaceitáveis para um dia dar um soco na mesa e falar não, né? Então, isso, na medida em que entendemos isso nos pode ajudar, né, a entender por que atraemos o que atraemos, né? E a partir de aí curar nossas áreas sensíveis, curar nossas feridas psíquicas. Mas nós temos, principalmente aqui, nós temos uma consciência de um berço cristão muito grande. Então, essa coisa do pecado, do castigo, da punição, né, que isso é errado, isso, né, a gente entra em machismo, entre uma série de convenções tradicionalistas, né? E muito se fala hoje, né, sobre essa questão de cura de criança interior, cura disso, cura daquilo, né? Mas a gente está falando muito de metafísica, né? E o tarô, ele também ele vai indicar tudo isso, né? A questão de doenças de pele, doenças de cegueira, psicológica, psicossomáticas, emocionais, né? Mas eu acho que é muito desse berço cristão que nós temos, né? Então, para quem está iniciando os estudos, pessoal, é importante agregar conhecimento e também ser multidisciplinar
para que você consiga trabalhar, se você for escolher trabalhar na questão terapêutica, e lembre que os processos terapêuticos não são responder perguntas a R$20, né? Não são essas coisas de responder, são sessões mais longas, são bate-papos muito mais profundos, que vão despertar uma consciência diferente nas pessoas. Então, é importante trabalhar isso e é importante entender. Então, eu sempre falo, tarô é fácil, desde que você tenha foco, determinação, estudo e prática, né? Certamente. E o último ponto é este aqui, da responsabilidade versus liberdade, né? Se nossa vida é produto de terceiros, de forças de terceiros, seja os deuses, seja o universo, não somos responsáveis pela nossa vida, né? Ficamos naquela situação de infantilidade, né? Como quando estávamos com nossos pais de crianças, né? Onde eles eram os plenipotenciários, eram os responsáveis por nós. Nós apenas éramos obrigados a obedecer, né? Já para o tarot de aconselhamento, a coisa muda um pouco, né? Muda um pouco de figura, né? E para o tarot terapêutico, não só somos responsáveis pelas nossas ações, como o tarot de aconselhamento, mas somos responsáveis também pelas nossas decisões, né? Como no tarot de aconselhamento, e pelo que estamos atraindo, né? Porque estamos atraindo justamente situações que nós precisamos atrair para crescer, certo? Que são os desafios, né? São os desafios. Se a gente não tem desafio, a gente não evolui como indivíduo, como pessoas, não é verdade? E eu vejo muito isso, questão de quando as pessoas começam a utilizar os seus mecanismos de defesa, então, seja mexer o cabelo, cruzar as mãos, fechar os chakras, cruzar as pernas, coisas assim, e principalmente a terceirização. Então, assim, não é culpa minha, é culpa do outro. Uhum. Mas as pessoas não entendem que o outro não está sob o seu domínio de ação. O problema do outro é do outro. Ele que resolve. Né? Eu acho que vai muito de encontro a essa questão da responsabilidade, né? E muitas vezes aquele canalha que está mexendo com minhas emoções, né? Não é um inimigo, é um aliado. É um aliado Perfeito. que me ajuda a identificar as minhas áreas sensíveis, né? E, nesse sentido, aí, em vez de colocar o dedo para fora, ele é o responsável pelas minhas oscilações, né? Pelos meus sofrimentos, pela minha raiva, pela minha tristeza, tem um dedo apontando para fora, 3 para dentro, né? Ele me está ajudando a identificar por que eu fico com essas oscilações emocionais frente a essas situações. Acaba sendo meu aliado, né? Então, não se trata de brigar com ele. Se trata de identificar essa mensagem que essa pessoa me está passando. É justo. Para fazer uma leitura, né, com uma abordagem terapêutica, precisamos de várias questões, né? Uma seria um tarô adequado, porque a maioria dos tarôs, né, especialmente os tarôs mais tradicionais, estão impregnados do que foi o pensamento monopolista durante séculos, né? Que na Europa e em toda a América, né, foi o catolicismo, né? Então, isso aí não passa o umbral da nova era, né? Precisamos de um tarô que esteja limpo de todas aquelas ideias. Não? Algumas cartas, por exemplo, nos vão mostrar isso. Por exemplo, a carta da força. A carta da força está representando aquela história, né, de que precisamos, né, controlar e dominar as baixas paixões,
né? Mesmo que tarólogos mais modernos possam tentar interpretar a imagem de uma maneira mais moderna, né? De uma maneira mais... Não, ela está cuidando do leão, é a dentista do leão, né? A imagem, como estão vendo aí, está inspirada no mito bíblico de Sansão, pegando o leão pelas fauces e desgarrando e matando ele, né? Dentro daquela visão, né? De que o corpo era a casa do demônio e a alma era a casa de Deus, né? Tínhamos que mortificar o corpo para purificar a alma e assim atingir o céu. Então, se vamos a ver aqui, né, no tarot de Thoth, por exemplo, que eu considero o tarot da nova era, um dos melhores tarôs destes tempos, né, o tarot de Crowley e Frieda Harris, né? A mulher tirou a roupa, sentou em cima do leão, sua força motriz, né? Unidos os dois pelas rédeas vermelhas da paixão, né? Porque finalmente é da união que vem a força, não é da separação, né? E ilustra a integração dos aspectos animal e racional. Isto é, quando desde a parte mental estamos identificando, aceitando, entendendo os impulsos que vêm do lado animal, né? Tudo aquilo que vem do lado animal, que são emoções, né? Que são os instintos, que são os impulsos biológicos, né? As necessidades corporais, né? E lhe damos uma expressão adequada, né? Uma segunda interpretação é a expressão da criatividade, né? A criatividade, finalmente, nos seus origens, é uma força biológica, né? Para dar continuidade à espécie, enchendo de moleques o planeta, né? Mas que pode ser asimilada pela mente e expressada em um amplo leque de possibilidades criativas que estão ilustrados por estes chifres serpentes que saem da matriz vermelha que segura a mulher com a mão direita, a mão do consciente, né? E por outro lado também esta mulher é uma ilustração da mulher da nova era, da mulher dona de sua vida, de seu tempo, né? Dona de seu corpo, de sua sexualidade, de seu bolso, mesmo que na imagem não tenha bolso. Eu vejo muito essa carta do Crowley, essa ilustração, desculpa interromper, eu vejo, para mim, sempre eu vejo como um aspecto de quimera, sabe? Que apesar de ter um id muito forte, dessa coisa da parte animalesca e racional que precisa ser integrada, muitas vezes precisa ser domada, mas ainda existe aquele rabo onde tem um ferrão, né? Que muitas coisas você também não pode descuidar, cuidando somente da cabeça, você também precisa entender o que está por trás das coisas, para que você não seja ferido, não seja golpeado, esse tipo de coisa. Tem alguma relação a isso? Bem, a essa quimera? Você está falando do rabo, você está referindo-se ao rabo do leão, porque o rabo do leão é a Kundalini. Eu não tinha visto por essa... É a serpente com cabeça de leão, né, que é a Kundalini. A serpente vital. Então isso, né, quando a gente sabe viver o que vem do lado animal, isso traz como consequência uma melhora da autoestima, da autoconfiança, né? Nos sentimos mais fortes, nos sentimos mais integrados, nos sentimos mais sensuais, mais sexys, né? Isso traz muita satisfação profunda. E mesmo que Crowley chama a carta Lust, que em uma primeira tradução seria luxúria, fica muito pobre para todo o conjunto de significados que tem esta carta. Numa tradução um pouquinho melhor, seria um desejo veemente. Mas eu prefiro chamar esta carta de tesão, né?
Aquele tesão que o velho Roberto Freire falava que sem tesão não há solução. Aquele tesão que é uma energia que vem do inconsciente, que vem do lado animal, né? Com muita força, com muito prazer, com uma carga de criatividade muito grande. Tanto assim que em espanhol, que a palavra tesão, né, tem um significado mais de perseverança, né? Eu chamo ela de entusiasmo, né? Sim. E mesmo porque a vibração do 8, quando a gente fala quando a gente está falando principalmente da força, né? Dentro dos maiores, utilizando a vibração do 8, ele vai falar muito dessa questão do caro, do que é belo, do que é bom, do que realmente traz esse tesão para a nossa vida, que é realmente esse entusiasmo, essa vontade, né? Esse ímpeto de algo mais, né? Porque o tesão, ele vai te direcionar para algo mais, não é? Com certeza. Te impulsa para algo novo, né? Com toda essa força, esse prazer. E é uma carta que está mostrando assim a mudança de era, né? A entrada da era de Aquário, onde muda a sociedade, né? Parece que nos 62, alguns astrólogos consideram a entrada na era de Aquário quando praticamente todos os planetas estavam em Aquário. Acho que foi 2 de fevereiro de 62. E uma nova era que o motor dessa nova era é basicamente a mulher, né? E está mudando a sociedade e o homem também está mudando. Essa é a carta da estrela. A anterior, é a carta da estrela? A carta da estrela para o de Crowley tem muito a ver com o resgate da percepção mental através da eliminação, né, de jogar no mar do não manifestado, né, de toda uma série de crenças que trazem, que sustentam decisões que nos levam ao sofrimento. É uma carta que se diferencia muito dos tarôs tradicionais também, né? Onde tem aquela coisa de tenha esperança, você tem boa estrela, tudo se vai abrir para você, né? Outra Sim. carta também que, bem, tem outros baralhos que também rompem com aquela velha ideia de domínio, de controle, né? Do lado Sim. animal. Outra carta que Crowley muda é o demônio. O demônio nos tarôs tradicionais é aquele somatório de todo o negativo, de todo o considerado pecaminoso, né? Pelas tradições patriarcais religiosas, né? Com elementos de autodestruição. Este cuidado se vai cortar aqui com a espada sem punho. Estes dois se vão a queimar, ainda com a estrela de 5 pontas, a estrela da magia negra, né? Do amor ao poder, apontando para baixo. Para né? baixo. Já no tarot de Crowley, é um ser da natureza. É a capra falconeris, símbolo do Paquistão, que mora lá nos Himalaias, né? Sim. E que É representa o carneiro de Capricórnio. Está ligado a Capricórnio. Tem os chifres em espiral, né? Que é a força geradora e regeneradora dos seres. Né? A nível humano representa os instintos, as forças que nos mantêm vivos como indivíduo e como espécie. Né? O instinto sexual, o instinto de defesa, o instinto sexual, o instinto de preservação e o instinto gregário que nos leva a nos juntar. Ainda tem as uvas do prazer aqui, né, na cabeça. Porque a natureza trabalhou para o prazer, né? Todas as religiões negam o prazer, especialmente o prazer sexual. Não, você só pode trepar-se para ter filhos, né? Não, você não pode usar os anticoncepcionais, né? Isso aí está proibido, né? Enquanto isso, a natureza vai e trabalha para que tenhamos prazer, bota o clítoris na mulher, que em princípio o clítoris não tem nada a ver com a reprodução, mas tem a ver com prazer. Nessas forças da vida,
né? Estão trabalhando para que tenhamos prazer também. E mais, né? O capeta do Crowley tem o terceiro olho aberto, né? Inspirando-se nos tântricos, que nos falam que a vivência sexual, quando é plena, consciente e amorosa, abre os chakras, né? Ajuda ao desenvolvimento e o crescimento espiritual. E a força maior que a gente tem são a força dos instintos. Por isso, sistematicamente, tentam reprimir nossos instintos para poder nos controlar. Ou para poder vender qualquer coisa, né? Depois, homens e mulheres seminus nos vendem qualquer porqueria. Porque estamos ligados a isso. Todo o que mais se niega, todo o que mais se reprime, depois vem com mais força. Fato. Outra carta é a carta do pendurado, né? O pendurado que tradicionalmente você está amarrado de pés e mãos e tem que se sacrificar e renunciar a seus objetivos, tanto assim que muitas vezes é traduzida aqui para o português como o enforcado. Sim. E o cara está pendurado pelo pé. Exato. Tanto assim que tem baralhos onde realmente aparece o cara enforcado. Quando no tarot de Crowley é a entrega à nossa própria natureza, porque é o único que estamos amarrados de pés e mãos e não nos podemos soltar até que a morte nos separe, é de nossa própria natureza. Somos o que somos e não podemos ser outra coisa. Abacateiro não dá mangas e mangueira não dá abacates. Então, e na medida em que nos entregamos à nossa própria natureza, né? Nos aceitamos plenamente, aí nós podemos entregar a vida, ao mundo, a nossos ideais. Aí vem realmente aquele lado, né, mais, como por exemplo no tarot egípcio, que tem o apostolado, né? Sim. Aí mas vem eu esse vejo, lado, Vit, mas... eu sempre vejo a questão do diabo, eu nunca vejo ela com temor, porque eu sempre vejo que a gente precisa dele, a gente precisa desse desejo. O único cuidado é o excesso. Então, quando a gente fala de buscar, de lutar, de querer algo mais, você pode ter ambição, mas essa ambição não pode virar ganância. A questão da parte de desejo e tudo mais, não ter para isso virar compulsão, senão você acaba virando realmente uma questão ilusória, né? Mas a compulsão vem quando tem repressão, né? Eu fiquei muito não chocado, mas quando morei com os indígenas praticamente isolados, né, no México, né, eu percebia como eles viviam a instintividade, né, especialmente a sexualidade, né. Sim. Não existia repressão e não existiam abusos, né, abusos sexuais, né. Na medida em que você... Porque finalmente o instinto é uma coisa orgânica e que em si mesma é autorregulada. Só quando vem aquela repressão, aquela negação de tudo aquilo, aí isso cria uma compulsão. Não, faz sentido mesmo. E aí vem muito dessa coisa, né? Por que o diabo tem a questão dos chifres, toda essa coisa de poder, é simplesmente um fato por essa mente cristã que a gente tem. E o pendurado, eu tenho... eu ainda vejo uma questão de sacrifício, mas eu vejo uma coisa assim, uma condição de... Olha, você precisa parar um pouco, porque eu sempre levo em consideração o pendurado ao corpo humano. Então, se eu estou dependurado pela perna, para onde vai o sangue? Vai para a cabeça. E a cabeça serve para quê? Para pensar. Então, só precisa pensar e muitas vezes ter um ponto de vista, tentar enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. Mas não adianta pressa.
né? Como você mesmo disse, ele está amarrado ali, tá? Uma hora ele vai ter que se soltar. Ele está ali pelo simples fato que ele escolheu estar nessa condição e ninguém colocou nessa situação, né? Então, eu sempre faço muito essa analogia, porque, assim, atitudes impensadas podem te enforcar, mas não necessariamente deixar você pendurado, deixar você a parte de uma letargia ou um atraso ou simplesmente uma pausa, muitas vezes é trazer a reflexão interna para que você consiga enxergar as coisas, né, de uma maneira diferente. A gente vê no Tarot de Tote, a gente vê o Anki, né? Então, sendo sustentado por Anki, né? Só que Anki é o contrário, né? É a cruz da vida, né? A chave da vida, a cruz da vida. Agora, isso aqui no tarot de Tot é uma carta que está pedindo para a pessoa identificar, né, quais são as dificuldades internas que ela tem para se aceitar. Para se aceitar plenamente. E a partir de aí, evoluir para poder, a partir dessa entrega à sua própria natureza, entregar-se, né? Entregar-se ao mundo, né? Perfeito. E tem muitas mais cartas, né? A torre, por exemplo, que tradicionalmente é aquela coisa da ruptura da estrutura, dos desastres ou até dos castigos, né? No tarot de Tot, sim, o princípio da destruição, mas o princípio da destruição de nossas prisões. Prisões que podem ser externas, né? Prisões que, enfim, uma prisão é tudo aquilo que nos amarra, né? Que nos limita, que nos sufoca, né? Essas prisões podem ser externas ou podem ser internas. Sim, e que uma hora então, estoura. Também perde. Né? Uma hora explode, uma hora estoura, uma hora dilui, e a transformação é dolorosa, né? É super dolorosa. É um momento, ou não, é uma libertação, né? Quando a pessoa consegue dinamitar essas prisões, né? Ela estava identificada com o papel de guardião da torre, né? Sim. Segurando uma estrutura que a estava sufocando. E, de repente, um dia percebe tudo isso e vai na loja, compra dinamita e manda voar aquilo todo. É um tremendo alívio. Sim, e eu sempre falo que não existe o tarô, ele não vai entregar um castigo ou algo assim. Ele, na minha concepção, nos meus estudos, ele é nulo, porque ele vai ter tantas potencialidades positivas quanto negativas, de tal maneira que essas duas forças vão se somar e elas vão se anular. Então eu sempre falo de que por mais que a carta ele tenha um aspecto negativo, ele é algo de positivo a ser desenvolvido. Isso é para uma oportunidade de crescimento, para uma oportunidade de evolução. Né? Quando você mesmo diz que eu tenho uma cicatriz, eu tenho uma ferida, e eu vou colocar esse dedo na ferida, enquanto essa ferida não se curar, ela vai doer. Mas as pessoas não têm amnésia. Sim, as pessoas não têm amnésia. Então, uma vez que ela se cura daquilo, ela entende que aquela ferida já foi, só que ela só precisa entender que naquele momento não dói mais. Né? Então, muitas vezes precisa passar pelo caminho da dor, né? Vai passar pelo caminho da dor, pelo caminho dos prazeres. Mas é bem interessante isso mesmo. Muito bom, Vit, muito bom. No caso do pendurado, né, a dor é justamente o que mais dói, né, é não poder ser você mesmo, né? E tentar continuar sendo algo que você não é, né? Sim, justamente. Então, pessoal, para quem está chegando agora, só um minutinho, Vit, só para o pessoal que está chegando agora, a gente já falou aqui de como o tarot terapêutico funciona, fiz todas de todas as apresentações do vídeo, toda a história dele bem resumida. Ele demonstrou pelos arcanos toda
todo o processo de se trabalhar com o tarô de uma forma de cura e autoconhecimento. E ele trouxe uma proposta para a gente hoje, que é um exemplo de leitura terapêutica que ele trabalha. Então, eu acho bastante interessante entender, né, explorar esse método que é bem interessante. E eu estou super curioso para saber também. Basicamente, você tem uma cruz celta aí, né? Tem uma cruz celta ressignificada, né? Temos as mesmas posições, mas o significado de cada posição muda, né? Tem um paralelismo, mas dá um pulo para frente, né? Só que é muito importante para poder aplicar a leitura terapêutica, é muito importante tirar da cabeça aquela velha ideia de cartas boas e cartas ruins, né? Sim. E entender, um pouco seguindo o que você falou antes, né? Que tem cartas comuns. As cartas comuns têm lados evolutivos e involutivos. Tem os dois lados, né? E cartas sombrias, que pelo fato de estar sinalizando um padrão neurótico, né, não tem o lado evolutivo. O lado evolutivo seria entender o padrão neurótico e desativarlo, né? Mas, em princípio, elas são as cartas sombrias. As cartas sombrias são estas que estão aí, né? A lua, que representa a sombra do inconsciente, dos paus, o 2 e o 10, das copas, o 5, o 7, o 8 e o 10, das espadas, o 2, o 3, o 5, o 7, o 8 e o 9, né? E dos discos, o 5, o discos ouros, né? O 5 e o 7, Sim. né? Porque dependendo de si una carta sombría o de una carta común, vamos a leerla de una maneira ou de outra na leitura terapêutica, né? Perfeito. Então, temos aqui essa resignificação da cruz celta, né? E, por exemplo, as cartas 1 e 2, né? Tanto na leitura terapêutica como na cruz celta, estão falando do momento atual, né? Só que na cruz celta é a Quando chamada você cruz coloca dinâmica. assim, e quando você coloca assim, Viti, desculpa te interromper, que existem duas cartas para a mesma posição, existe algum tipo de bloqueio nela ou não? Não Ou as necessariamente, duas elas vão ter né? Ok. Porque eu trabalho com uma cruz celta de 6 e eu coloco uma carta 7 usando a parte de... como se fosse uma negligência, como se aquela carta não fizesse parte do jogo, mas algo que precisasse ser incluído para que houvesse uma transformação. Sim, uma carta que facilita a transformação. Exato. Que é algo que a pessoa está Certo. deixando de fora, ou não está sendo considerado, e que ela precisa incluir para que aquilo ajude no desenvolver da evolução. Entendi. Tem um certo paralelismo com a carta do método, isso. Bem, na cruz Perfeito. celta, o momento atual é a chamada, cartas 1 e 2 é a chamada cruz dinâmica, que estão falando de fatores que ajudam ou que dificultam o avanço da pessoa em direção a seus objetivos, né? No, na leitura terapêutica, continua chamando-se momento atual e está falando dos impulsos conscientes que a pessoa está tendo nesse momento, né? Se aparece uma carta comum, a lemos no seu aspecto evolutivo, né? Você está sintiendo o impulso interno para tomar uma determinada atitude ilustrada por essa carta comum. Por exemplo, aparece a fortuna, a roda da fortuna, a pessoa está sentindo o impulso de expandir seus horizontes, né? Fazendo contato com novas pessoas, ideias, culturas, atividades, lugares geográficos, etc. Se aparece uma carta sombria, né? A pessoa está tomando consciência de um padrão neurótico ilustrado pela carta. Por exemplo, aparece o 3 de espadas, né? Que no tarot de todo representa vulnerabilidade em relação ao abandono, rejeição e culpa, né? Então, essa pessoa está percebendo conscientemente que ela está muito frágil em relação a esse tipo de situações, onde ele se sente desse jeito, né? Se aparece uma carta comum e uma carta sombria, né? Então, teríamos
um conflito, né? Um conflito interno entre o impulso de tomar aquela atitude evolutiva e um padrão que está inibindo, né? Que está inibindo esse impulso. Eu ampliei a imagem aqui, agora não consigo ver. Aqui, por exemplo, né? Esse medo de ser abandonado, rejeitado, culpabilizado, o impide a tomar essa atitude de expansão desses horizontes, né? A posição número 4 na cruz celta é o passado. Algo que desde o passado tem influência, continua sendo impactante no momento atual. Na leitura terapêutica é a âncora. É aquele padrão neurótico crônico que dificulta a realização integral do indivíduo, né? Usando um pouco a linguagem marinheiro, naquele pedaço de ferro que está nas águas não tão transparentes do porto, né? No meio na escuridão, lá do fundo do porto, e até que os marinheiros não içam ela, né? Até a luz do convés, o barco não zarpa, né? É algo que, como se fosse algo que não permitisse que houvesse algum tipo de progresso, por exemplo. Seria... Exatamente. Ok. Né? Então, e que a pessoa precisa eliminar e ainda pode eliminar. O tarot terapêutico não vai pedir, não é missão impossível. Não vai pedir nada que não seja possível, né? Então, se uma carta sombria está evidentemente identificando o padrão neurótico que precisa ser desativado. Por exemplo, aparece aí 8 de espadas, né? Estaria mostrando um mecanismo mental de autointerferência, onde a mente inventa pretextos e justificativas para a pessoa não se jogar nos seus impulsos, neste caso Júpiter, não ampliar seus horizontes. Se é uma carta comum, a podemos ler por excesso do lado involutivo, por falta do lado evolutivo, né? Por exemplo, se aparece o imperador, podríamos lerla por exceso do lado involutivo. O lado involutivo do imperador é o tirano, aquele que usa qualquer tipo de artimanha para continuar dominando. No fundo, está um quê de psicopata, né? Aquele peito estufado, né? Tem medo de ser manipulado e ele manipula, né? E ele precisa se impor aos outros. Ou por falta do lado evolutivo. O lado evolutivo do imperador é o princípio masculino materializado. Em princípio é autoridade, né? E aquele que define objetivos e trabalha com método e organização em 4, né? Para atingir resultados materiais e concretos. Nesse caso, não consegue desenvolver, falta esse lado evolutivo, e então fica projetando ele e ficando se submetendo a pessoas que expressam acentuadamente esse lado, né? Então aí ficamos, né? Será por excesso? Será por falta? Uma maneira de sair dessa dúvida, né? Se já as cartas do momento atual já não nos esclareceram, é ver a carta que aparece na posição número 7, que é a voz da essência, e a carta que aparece na posição da infância, número 9, que é onde estão as origens desses padrões neuróticos, né? De todos modos, geralmente essa âncora é uma espécie de máscara que a pessoa usa, né? Procurando aprovação. Na posição de número 9, a cruz celta vê medos e esperanças, coisas que estão no inconsciente. E na leitura terapêutica, é a programação infantil, que geralmente também fica no inconsciente, né? Se uma carta sombria, pode estar mostrando uma característica neurótica do ambiente familiar. Parece 8 de copas, a carta da tristeza, da depressão, né? Então, estaria mostrando um ambiente com essas características que a criança foi incorporando, né, por osmosis, né, e introjetando essas características. Mas também pode ser um padrão neurótico imposto, né? Se uma carta sombria. Por exemplo, você não pode falar não, 2 de espadas. Você tem que obedecer e calar a boca. Você tem que ser bonzinho. Se aparece uma carta evolutiva, pode estar mostrando os aspectos ou talentos que a criança teve que reprimir.
Por exemplo, aparece o Cavaleiro de Copas, a criança, que é aquele que toma iniciativas a partir de suas emoções, fogo, água, né? Aí deve que reprimir tomar qualquer tipo de iniciativa a partir da emoção. E também pode ser lida no aspecto evolutivo, que traços da personalidade a criança teve que adoptar ou estimular exageradamente. Aparece o mago, ela tinha que se mostrar inteligente, capaz, comunicativa, activa. Isso de ficar aí na rede, ficar à toa, não podia, né? Tinha que estar sempre em movimento, né? Mostrando inteligência, trayendo as melhores qualificações da escola, né? Aprendendo 3 idiomas, né? Outra posição muito interessante são os relacionamentos amorosos, né? Que a Cruz Celta fala mais ou menos das tendências desses relacionamentos. E a mim não me parece terapêutico falar, olha, tua relação vai ficar bem, vai ir para melhor, ou não, tua relação vai ser um desastre, né? É melhor não falar se o relacionamento vai acabar bem ou mal, como falava o Woody Allen, né? Tem relacionamentos que acabam bem e outros que duram a vida toda, né? Exato. Nunca falaremos dos sentimentos de outra pessoa. O tarot terapêutico não é fofoqueiro. Não pode estar falando de que os terceiros sentem em relação ao nosso consultante, né? No tarot terapêutico, essa posição dos relacionamentos amorosos tem 2 interpretações. A primeira é o relacionamento atual, e se atualmente não te está relacionando, ou anteriores, ajuda você a compreender certas coisas, a desenvolver certas coisas, né? Se, por exemplo, na carta comum, a desenvolver a qualidade expressada pela carta comum. Por exemplo, de novo apareceu o Imperador, né? Está ajudando a pessoa a assumir a autoridade na vida dela, né? A desenvolver esses projetos e chegar a resultados materiais. E se é uma carta sombria, esse relacionamento ajuda a pessoa a identificar e trabalhar o padrão neurótico ilustrado pela carta. De novo, 2 de espadas. Está ajudando a pessoa a identificar essa dificuldade que tem para falar não e ajudando-lhe a superar isso aí, né? Também a segunda interpretação é a imagem ou atitude que a pessoa vende no mercado dos relacionamentos. Seja para seduzir, ou seja, para se proteger, para se blindar. Perfeito. Né? Aí, se uma carta comum, vamos a ler ela no seu aspecto involutivo. O imperador, por exemplo, estaria indicando isso, que ela mostra essa imagem do tirano, né? Eu posso me relacionar sempre que outra pessoa aceite que quem manda aqui no relacionamento sou eu. E se uma carta sombria, está mostrando o padrão neurótico que mostra essa pessoa, né, no relacionamento, né? Ela não fala não, ela sempre boazinha, né? Aceita qualquer coisa, fala tudo que sim, para conseguir, né, dar continuidade a esse relacionamento. Essa posição do número 7, na Cruz Celta, é o carisma, né? Aquilo que faz que a pessoa se sinta, que as outras pessoas gostem dela, né? Aqui, na leitura terapêutica, é a voz da essência, né? Já tinha falado, né? Aquela parte mais autêntica que não foi destruída, não foi poluída, né? A partir da programação infantil. Então, é o que o ser mais autêntico, não programado, está pedindo para você, para a pessoa, né? Se uma carta comum, pues a desenvolver a atitude ilustrada por essa carta. Por exemplo, aparece o mago, pues é hora de sair do sofá, é hora de se mover, é hora de desenvolver ideias, projetos, é hora de convencer aos outros que esses projetos são interessantes, é hora de viajar, né? E se uma carta sombria, está pedindo para desativar um mecanismo neurótico, né?
A voz da essência está pedindo, por exemplo, desativar esse mecanismo que aqui temos o 7 de copas. Né? O 7 de copas é a carta das compensações. Né? Nas copas temos 3 tipos de prazer. O 6 de copas, o prazer que vem de dentro, quando expressamos nossos talentos. O 9 de copas, o prazer que vem de fora na medida em que somos capazes de desfrutar das coisas boas que a vida nos oferece. Para isso temos que estar receptivos, senão não desfrutamos. E o prazer das compensações, o pseudo-prazer, quando não tem aqueles 2 tipos de prazer anteriores, vem a compensação, né? A compensação através da comida, da bebida, das drogas, enfim, das compras, né? Que corrompem o corpo, a alma e o bolso, né? Sim, é um processo ilusório, Com né? todo isso temos completamente ilusório e que degrada o ser humano, né? E o pior é que a maior parte da humanidade vive assim, né? De segunda a sexta fazendo uma coisa que não gosta, né? Para ter um certo dinheiro e uma certa segurança econômica, e ao final de semana gastando parte desse dinheiro em comprar prazer. Exato. Então, até aqui temos uma espécie de diagnóstico. Podemos encontrar um paralelismo entre a leitura terapêutica e uma consulta médica, né? Por exemplo, o momento atual são sintomas, a âncora é a doença, a infância, as origens da doença, a voz da essência, a iniciativa do lado mais saudável do corpo para resgatar, né? Por exemplo, os vírus pegam na gente. Então, o corpo manda os glóbulos brancos para merendar os vírus, né? E como os glóbulos brancos trabalham melhor, uma temperatura mais alta, vem a febre, né? A febre é a iniciativa do corpo, né? Para resgatar a saúde, né? E se nosso médico ou médica é mais holística, pois vai querer saber um pouco da influência do relacionamento, como o relacionamento afeta a saúde, né? Então, uma vez que temos o diagnóstico, vem que? Vem a receita, né? Então, a receita é a posição do método, que na Cruz Celta é a base da questão, e na leitura terapêutica é o que o tarô está sugerindo para a pessoa, né? Fazer ou deixar de fazer, né? Dependendo das cartas que apareçam, né? Para conseguir eliminar aquelas âncoras e avançar, né? No que a voz da essência está pedindo. Uma carta comum sugere tomar a atitude mostrada pelo aspecto evolutivo da carta. Neste caso, o tesão, né? Seria trabalhar para superar as dificuldades internas, para integrar o lado animal com o lado racional, envolver-se em atividades realmente criativas, né? E se o consultante é uma mulher, né? Sair daquele velho padrão da mulher submissa, obediente, né? Que fica lá negando a expressão de seus talentos para ficar cuidando da casa. Sim. Isso não quer dizer que para cuidar da casa se preenchem certos talentos, mas geralmente todas as pessoas temos mais talentos que só aquela coisa para cuidar da casa. E se é uma carta sombria, na posição do método, está falando para desativar o mecanismo neurótico ilustrado pela carta. Parece um 7 de espadas, que a mente esponja, a mente que fica absorvendo expectativas, necessidades, opiniões, ordens de terceiros, que fica absorvendo convenções sociais, propaganda, religiões, etc., né? A pessoa precisa identificar esse mecanismo e trabalhar para eliminar esse mecanismo. E com isso, é importante que a carta do método tem que estar perfeitamente em sintonia com a carta da voz da essência, né? Com isso, né, iríamos às consequências de tudo isso, né? Iríamos para o futuro, né? No consultório médico seria, né, depois da receita, pois seria a evolução do quadro clínico. E para que essa evolução do quadro clínico aconteça, a pessoa tem que entender por que ficou doente e usar corretamente os remédios que o doutor ou a doutora passa para ele, né? Aí vendria o caminho de crescimento, os resultados interno e externo,
né, que estão no futuro. Sim. É o caminho que está detrás da porta, que se abre com as chaves que apareceram nas cartas anteriores, né? Não é o que cai inexoravelmente de paraquedas, não. Sim. Então, aí, se temos uma carta evolutiva, podemos dizer que a pessoa começa, isto é importante, este verbo, começa a tomar e desenvolver as atitudes ilustradas pelo lado evolutivo da carta, né? Por exemplo, aparece o Cavaleiro de Copas, né? Poderia estar mostrando isso, que a pessoa está começando finalmente, depois de todo esse processo e essas compreensões, usando as chaves que apareceram nas cartas anteriores, a tomar iniciativas claras e decididas a partir de suas emoções. Se aparece uma carta sombria, a pessoa começa a identificar e eliminar o padrão neurótico ilustrado pela carta. Apareceu 9 de espadas, que é a carta da autocrueldade, né? Onde a mente inventa pretextos e justificativas para a pessoa não viver o lado Marte, né? Isto é, não viver seus Sim. instintos e não se envolver em aquelas atividades que lhe vão a dar uma autoafirmação. E com isso vamos à posição número 3, que na cruz celta é a coroa, o mais sublime, mais elevado que a pessoa pode conseguir através de todo esse processo, né? E que justamente é o resultado interno, né? No resultado interno, então, é o produto de todo o processo anterior. Se uma carta evolutiva, digamos que a pessoa identificou, entendeu, desativou as dificuldades internas para desenvolver plenamente determinadas qualidades. Já não é começar a, que seria no caminho do crescimento, mas para desenvolver plenamente. Pareceu o imperador a ir, conseguiu superar essas dificuldades para autoproclamar-se como a única autoridade competente para mandar na sua vida, identificar objetivos, trabalhar com método e organização para chegar a resultados concretos, né? Se aparece uma carta sombria, a pessoa eliminou completamente aquele padrão, né? Tipo Tem a 9 de consciência espadas de novo do aí. padrão. Tem a consciência e eu eliminou já esse padrão, né? No caminho do crescimento, a pessoa identifica o padrão e começa a eliminar, né? O padrão neurótico. No resultado interno, não. No resultado interno já o eliminou, já isso aí não está manipulando ele. E posição número 10, a cruz celta é resultado final. Se uma carta sombria, podemos dizer que a pessoa atrai uma situação externa que lhe obriga a encarar e lhe dá chance de entender e desativar o padrão neurótico a seguir. Por exemplo, né, o 5 de copas, no tarot terapêutico, é a queda da autoestima, né? Já não é aqueles divórcios, já não é aquelas rupturas, sino é a queda da autoestima, né? Então, atrai alguém, uma situação que dança sapateado em cima da autoestima dessa pessoa, né? E que ela obriga a ter que trabalhar essa autoestima, né? Agora, podemos fazer um truque. Podemos pegar a carta do resultado externo e levá-la para o método, para que a pessoa comece desde já a trabalhar com sua autoestima, né? Fazendo aquelas, por exemplo, fazendo aquelas opções que significam que se ama mais, né? Então, vai ir melhorando sua autoestima. E se eventualmente atrai essa situação, ela já está com uma autoestima melhor, já vai conhecer melhor o que mexe com ela em profundidade e por que mexe com ela. De repente já revisou sua infância para ver aquelas situações onde sentiu que sua autoestima era destruída e vai aproveitar muito melhor essa situação. Sim, sem dúvida. Esse é o típico exemplo de pessoa apática, né? Que está sendo comandada por outras pessoas, que está com sua autoestima lá embaixo, sua autoconfiança lá embaixo, precisando ser muito mais dona de si, né? Isso é um exemplo muito comum. Isso geralmente tem acontecido muito com os clientes que eu venho atendendo.
Sim, Muitas muito pessoas que, interessante. infelizmente, estão assim. E vão estar atraindo isso, né? Vão estar atraindo sistematicamente pessoas que batem na autoestima delas para Sim, elas sair dessa. Porque se atrai alguém que lhe faz cafuné, vai se sentir bem nesse momento, mas a autoestima fica lá embaixo. fantástico. E se a carta comum encara o mundo com a atitude interna que mostra a carta. Neste caso do imperador, pues com essas características que já falei. Né? Sim, Podemos colocar algumas cartas a mais em algumas posições, né? Por exemplo, mas com cuidado, né? Por exemplo, podemos colocar claro. duas cartas para a posição da âncora, para aqueles padrões neuróticos, porque se lhe colocamos 6 cartas, a pessoa endoida, né? A pessoa fica, Sim, é demais para a pessoa trabalhar, né? sim. E nesse É como se caso tu vas ao seria, médico. esse caso seria os arcanos com os arcanos maiores e trazendo detalhamento com os arcanos menores, por exemplo. Não, neste caso vai todo junto. Tudo junto, Né? ok, Isto americano. não faz uma primeira tirada com maiores e depois coloca mais uma carta em algumas posições com menores. Não, já todo o baralho, todo junto. Pode colocar 2 cartas para a voz da essência, 2 cartas para o método, 3 cartas mais para o caminho de crescimento, para fazer um filmezinho assim, né? Sim, E uma carta mais para o sensacional. resultado interno, para o resultado externo. Mas é conveniente não passar de 20 cartas em cima da mesa, senão vai ser... É como se você vá ao médico e te fala de 10 doenças. Socorro, você Sim, já está pedindo a funerária, né? verdade. Muito bom, vídeo, muito bom. Espero que o pessoal aí que está conosco na live esteja gostando aí. Alguém tem alguma pergunta? Já aproveita para colocar já. Bom, para quem não sabe, o Viti, ele é autor de alguns livros, né? Ele tem um site também tem aulas, tem uma série de conteúdos, tem alguns artigos também que ele escreve. Eu tenho alguns exemplares em PDF, mas os em PDF que eu tenho, já estou fazendo a reposição deles pelo velho formato de brochura, que eu gosto de livros. Então, um dele que eu uso bastante, que eu gosto muito, é o Tarô de Numerologia, Os Desafios e Lições de Vida. Nesse livro aqui, a partir do seu número de destino, que é a sua data de nascimento, você consegue, junto com o tarô, a trabalhar as energias e desafios dentro de períodos específicos, de ano, de mês, e eu super recomendo esse livro aqui. Então, a minha conversa com ele foi a partir desse exemplar aqui que eu recomendo bastante. Mas é claro, essa trilogia que está aqui na tela é uma trilogia fantástica. E O terceiro eu livro realmente é eu esse aí, gostaria que você né? falasse um Tarô e pouquinho. Numerologia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa trilogia aí que eu acho sensacional. Né? O volume 1 é sobre os arcanos maiores, né? O 2, os menores, e o 3 é o que você estava falando agora. A partir da data de nascimento, a gente calcula o que são os desafios e as lições de vida. As lições de vida são atitudes e compreensões que ajudam a pessoa a ser mais ela mesma, que para isso estamos aqui. Né? Essa é a missão de todos os seres vivos, né? Tornar-nos cada vez mais nós mesmos. E os desafios. O desafio na dificuldade interna que a gente tem e que na medida em que a gente identifica, trabalha e desativa essa dificuldade interna, dá um grande salto evolutivo. Né? E como estava falando antes,
né? Estamos sistematicamente atraindo o que precisamos para crescer, né? Então, quando calculamos os desafios, é decir, a pessoa tem essa dificuldade interna, então vamos a entender qual é o aprendizado que podemos ter a partir dessas situações que estamos atraindo, né? Em vez de brigar ou vitimizar-nos com essas situações, entendemos a mensagem que essas situações estão trazendo para a gente, né? Geralmente são arcanos maiores de 2 dígitos, né? Que somados nos dão a lição de vida, né? Por exemplo, uma pessoa que tem, sai a primeira, isso se pode fazer para a vida como um todo, usando o ano de nascimento, ou para cada ano, né? De aniversário a aniversário, né? Então, por exemplo, uma pessoa que lhe saiu 29, né? O 3 de paus, indicando que a pessoa precisa investir naquelas atividades onde se sente mais total, onde se sente mais ela mesma, né? Isso daria um 11. Um 11 no tarot de Tote e no tarot de Marselha é a carta da força ou a carta do tesão. Trabalhar para integrar as polaridades, lado animal com lado racional, desenvolver a criatividade, tudo o que falamos antes. E escondido depois do 11 nos dá um 2, a sacerdotisa, né? Que é o princípio universal feminino, da receptividade, né? Para a pessoa trabalhar a receptividade tanto com o mundo interior, para conseguir conectar-se com sua essência, quanto a receptividade, por isso a sacerdotisa está com os braços levantados no tarot de Thoth, com o mundo exterior, né? Para aprender com as situações que ela está traindo. E esconde o 20. O 20 que já não é o juízo, o julgamento, todas aquelas dogmas de fé, né? Do catolicismo, né? Mas é a cura da criança interior. Então, a pessoa, de repente, está atraindo situações que ela estão pedindo para curar essa criança interior, aquela criança ferida, né? E ela sofre com isso, ai, por que estão acontecendo estas situações que mexem tanto comigo? E aí, quando você lhe mostra que a carta número 20, que no tarot de Thoth chama-se o Eão, né? Está pedindo para curar a criança ferida e você lhe dá elementos também para curar essa criança, isto é, reviver aquelas situações que foram dramáticas, impactantes, que doeram tanto, que criaram feridas e que estão manipulando ela desde a sombra do inconsciente, né? Na medida em que ela revive e revisa essas situações, pode perceber que o que era dramático e impactante lá, quando era uma criança que precisava para sobreviver, ser aceita, para o adulto de hoje, isso não tem essa força. Por aí já vai curando essas feridas, a criança vai crescendo, deixa de manipular o adulto, porque essa criança ferida manipula o adulto o tempo todo. Muitas vezes o adulto percebe isto que tem que fazer, a criança passa a rasteira e o adulto não faz. Outras vezes o adulto percebe isto que tem que deixar de fazer e a criança dá um empurrão e faz, né? Aí a criança vai crescendo, se integra com o adulto e a esse processo podemos chamar de amadurecimento. E se queremos chamar de renascimento, também podemos chamar de renascimento, né? Então, a identificação desse desafio ajuda muitíssimo para a pessoa encarar a vida de uma maneira diferente e realmente crescer. É isso. Eu super agradeço e ficou ótimo esse bate-papo. Viti, fala um pouco do seu trabalho, como é que as pessoas podem chegar no seu trabalho. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição depois dessa live, vai ficar gravada, então pode assistir quantas vezes vocês quiserem. Se inscreva no canal, tem o canal do Viti também, tem ele nas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem aqui no YouTube também. Já aproveita, dá essa força para que tenhamos aí mais seguidores, para que mais seguidores possam ter acesso a esse conteúdo, né? Que
Hoje vocês tiveram uma masterclass aqui, assim como eu. Achei sensacional, né? Pela entrega, pela generosidade desse, desse germão brasileiro, né? Já está há bastante tempo aqui no Brasil, então já é brasileiro. Falou que já 15 anos na Bahia já faz parte aí do 15 anos na Bahia, 25 em Brasília. 25 em Brasília, tá aí há 42 anos. É muito bem. Passa para a gente aí Tem, como é que. tem os livros que têm diferentes formatos, né? Dependendo das pessoas que tem pessoas que gostam de ler mais no papel, tem outras que gostam de ler mais na tablet, né? Então, tem em PDF colorido, né? Tem em papel tantos livros da Madras, né? Que são estes dois aqui. Estos são edições em Portugal e estes são edições no México. Então, tem esta aqui, uma nova edição da Madras, que está muito boa, um preço também bastante interessante, né? E tem este formato que está na Amazon, que para quem quer diseñar, a mí só me interesan de momentos maiores, então pode comprar aí o volume Sim. dos maiores, depois tem os menores. E depois tem os cursos em vídeo, né? Tem a formação completa em 4 módulos, 3 módulos estão em vídeo, são 40 horas de vídeos, tem um módulo teórico, 22 horas, que passa os conteúdos teóricos para fazer leituras, né? Com abordagem terapêutica, o módulo prático, ritual, exemplos de leituras, 9 horas mais, e o módulo tarot e numerologia, com mais 8 horas. Né? E ainda tem o módulo vivencial, onde a gente vivencia os arcanos maiores com exercícios corporais, a gente cria situações, como se fala, situações dramáticas, né? onde a pessoa se vê incentivada a viver e expressar um determinado arquétipo. Né? Aqui se vivem os 22 arcanos maiores, né? Meditações, exercícios de bioenergética, né? Esse é presencial. E geralmente acontece aqui na Bahia, entre Ilhéus e Itacaré, num sítio, né? No sítio, ecosítio Pachamama, que a gente vive, que a gente mora aqui. E esse módulo vivencial eu dou ele junto com minha companheira, que é psicóloga e terapeuta corporal. Aí tem um link também, onde fala da formação, com a primeira aula do módulo teórico. Tem grupos, tem vários grupos de WhatsApp também, onde as pessoas que estão querendo trocar ideias a respeito do tarot terapêutico podem entrar. Tarot terapêutico Vipramat, né, no WhatsApp. Enfim, e no YouTube tem muito material. Tem, assim, já são anos de estar publicando lá pequenos vídeos, né? Que vocês vão gostar com certeza deles. Com certeza. Eu já gostei de alguns deles aqui. Então, eu agradeço por essa oportunidade fantástica de falar contigo. Todas essas informações aqui do quadro eu vou deixar na descrição. Deixa eu voltar para nós aqui. Isso. Eu agradeço pela sua imensa generosidade, pelo carinho, pela atenção, receptividade. Foi um prazer. Estou muito orgulhoso em poder falar com você diretamente. Espero que quem esteja assistindo tenha gostado e tenha a mesma vontade que a minha de estudar, de se aprofundar, de entender um pouco mais. Lembrando que essa parte terapêutica, nós acolhemos as pessoas, a gente entende as dores do outro, a gente não julga, né? Mas lembrar principalmente que nós não somos médicos, então muitas dessas pessoas precisam de um profissional específico para resolver as questões. Então, o que temos é uma ferramenta poderosa chamada tarô, que é um oráculo, que tem aí as suas particularidades,
diversas formas de trabalhar, cada um trabalha de um jeito, mas é importante a gente conhecer o trabalho de outras pessoas para que possamos desenvolver o nosso próprio método e nossa própria forma de atuação e trabalho com quem nos procura, né? Quem procura ajuda. Então, Vit, só tenho que agradecer, meu irmão. Deixo aqui as suas palavras finais. Pode dizer Não, eu qualquer também coisa. agradeço a oportunidade de passar estas informações, estes conhecimentos que pela minha experiência têm sido muito úteis para muitas pessoas, que têm mudado sua vida, dando um grande salto evolutivo através das consultas, do curso, do módulo vivencial, que é uma coisa assim que me deixa muito surpreso, como as pessoas depois mudam sua vida, deixam para trás um monte de coisas que estavam aí, que eram empecilhos, né? E muito feliz, né, de que esta vertente do tarô, né, que eu comecei há tantos anos atrás, né, esteja se ampliando, as pessoas inventando novas coisas, criando novas coisas também, né? Então, se é para falar alguma coisa assim, uma coisa final, assim, para todo mundo, é que realmente escutem seus chamados internos, façam aquilo que realmente lhes gera esse entusiasmo, façam de sua diversão, né? Sua diversão nesse sentido, desse prazer que vem de dentro, sua profissão, né? Que na medida que estão desenvolvendo seus talentos, isso que dá prazer, né? Vão ter resultados de qualidade e isso vai trazer um retorno, né, em termos de agradecimento, em termos de amizade e em termos econômicos também, né? Com certeza. Então, namastê, eu que Namastê, meu agradeço, irmão. fico feliz e a gente se Um vê. abraço enorme e a gente se vê. Pessoal, muito E mais uma obrigado. coisa, Pois não. quem quiser se registrar no meu site, eu mando os desafios e lições de vida para eles. Tá? É só entrar no Sim, meu site, perfeito. colocar data de nascimento, e em Sim. 24 horas mando um link com esses desafios e lições de vida. Perfeito. Vou adicionar a informação aqui embaixo também. Namastê, meu irmão. Uma boa noite a todos. Namastê a todos. Agradeço Boa pela noite a todos. oportunidade. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.